Olá, caríssimos e caríssimas. Hoje o projeto de Deus mostra no livro dos Macabeus o combate e a resistência das pessoas de Deus. Elas servem de exemplos para nós agora, como as que vimos desde Gênesis até o presente momento. Essas pessoas combateram para Deus e com Deus aqueles que foram a causa dos seus sofrimentos. Esses tais implantaram leis contra as leis de Deus, como alguns fazem hoje, e os obrigaram a seguirem aquelas leis cheias de perversidades. Começou com Alexandre Magno e continuou com os Antíocos. O primeiro, que foi o pai dos outros Antíocos, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo. O segundo e o terceiro não sabemos se existiram. Pelo menos eu não sei. Eis as pessoas combatentes, Matatias e os seus filhos. Um dos seus filhos era o mais valente, Judas Macabeus. Mas todos deram as suas contribuições em defesa das leis de Deus e do seu povo. Leiam, por favor, esses destaques nos livros dos Macabeus. Primeiro livro, capítulo 1 a 16. Segundo livro, capítulo 1 a 15. Vejamos. Foi nesta época que se levantou Matatias. Tinha ele 5 filhos: João, apelidado Gades, Simeão, alcunhado Tarse, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado Avarã, e Jonatas, chamado Arfus. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína de meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos e seu centro religioso abandonado aos estrangeiros. Pelas nações, Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de saco e choravam amargamente. Em altos brados, Matatias elevou a voz então na cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto, para ali se refugiarem eles, seus filhos e suas mulheres e seus rebanhos, porque a perseguição se encarniçava contra eles. Então se ajuntou a eles o grupo dos judeus assideus. Significado desta palavra é piedosos, particularmente valentes em Israel, apegados todos à lei, e todos os que fugiam das perseguições se ajuntaram do mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram, pois, um exército e na sua ira e indignação massacraram um certo número de prevaricadores e de traidores da lei. Os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim, Matatias e seus amigos percorreram o país, destruíram os altares e circuncidaram à força as crianças ainda incircuncisas nas fronteiras de Israel e perseguiram os sírios orgulhosos. Sua empresa alcançou bom êxito. Arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis e não permitiram que prevalecesse o mal. Matatias fez tudo que era para ser feito no combate aos malvados e às suas leis perversas. Antes de morrer, instruiu seus filhos da forma correta de continuar o seu combate.
Vejam, ora, chegou para Matatias o dia da sua morte, e ele disse a seus filhos: o que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai vossa vida pela aliança de vossos pais. Recordai-vos dos feitos de vossos maiores em seu tempo, e merecereis uma grande glória e um nome eterno. Depois disso, abençoou-os e foi unir-se aos seus pais. Morreu no ano 146. Seus filhos sepultaram-no em Modim, entre as sepulturas de seus antepassados, e todo Israel o chorou dolorosamente. Este destaque fala dos 7 irmãos e sua mãe que continuaram o seu combate de forma diferente, dando as suas vidas pelas leis de Deus. Vamos ver como aconteceu? Os 7 irmãos e sua mãe foram presos pelo rei e torturados por ele com golpes de azorrague e nervos de boi. Quis obrigá-los a comerem carne de porco. Um deles disse ao rei: o que queres saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar as leis de nossos pais. O rei mandou cortar a sua língua e outros membros do seu corpo, arrancaram a pele da cabeça com os seus cabelos e jogaram nos caldeirões em brasas, e tudo isso à vista de sua mãe e seus irmãos. Eles se exortaram uns aos outros a morrerem também e não violar as leis de Deus. Em seguida fizeram o mesmo com o segundo, já morrendo, disse ao rei: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. O segundo, passando os mesmos suplícios, disse: do céu recebi estes membros, espero recebê-los um dia de novo. O terceiro apresentou a língua e estendeu as mãos, e também ele deu resposta bravíssima ao rei, e fizeram o mesmo com ele. Este foi o comportamento dos 7 irmãos. Cada um respondeu ao rei do seu modo quando foram questionados. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer os seus 7 filhos num espaço de um só dia e suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um na sua língua materna e cheia de nobres sentimentos, por uma coragem varonil, ela realçava seu temperamento de mulher e explicava a cada um o modo como Deus originou a vida dele no seu seio, e o exaltou e pediu a cada um que aceitasse a morte e dessa forma honrar e glorificar a Deus. Ela fez isso com todos os seus filhos, mas de modo especial com o caçula, e ele ouviu o seu conselho e aceitou ser morto, mas antes teve a coragem de dirigir ao rei palavras pesadas e foi torturado com mais crueldade do que os outros. Assim, todos foram torturados e mortos seguindo a pegada dos seus filhos. A mãe pereceu por último. Era isso que eu queria destacar nos livros dos Macabeus. Vamos a uma breve reflexão do conteúdo de hoje. Quero destacar, num dos destaques que fiz, a palavra ressurreição, que identifiquei na fala de um dos 7 irmãos. Foi pela ressurreição dos mortos
que eles entregaram as suas vidas em defesa das leis de Deus. Não só os 7 irmãos e sua mãe, mas também Matatias e outros que eu não mencionei, como Eleazar. Naquele tempo longínquo já existiam algumas pessoas que acreditavam na ressurreição e por isso lutavam e defendiam as leis de Deus e, em consequência, a transformação do ambiente onde viviam. Atualizando, baseados nesses exemplos, também nós temos que fazer o mesmo. Defender as leis de Deus, o Brasil e o mundo melhores, politicamente, socialmente e religiosamente. Esse é o projeto de Deus também para nós. Obrigado pela audiência. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.